Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade, aqui no jornal ABC Repórter, todas as quartas-feiras. Você fica por dentro de temas interessantes ligados à sustentabilidade, à responsabilidade social corporativa, e você pode acompanhar também a nossa coluna que está no jornal impresso, hoje também, às quartas-feiras, com temas interessantes. O tema de hoje, por exemplo, na nossa coluna é se você já comeu um hambúrguer de grilo. Você pode entrar lá e entender um pouquinho dessa dinâmica que acontece na Europa. Mas o programa de hoje traz uma pessoa muito importante como formador de opinião de novas tecnologias, um profundo conhecedor deste tema, que é o Newton José Leme Duarte, da Cogen, Cogeração de Energia, uma associação que estuda e divulga essas novas metodologias para a sua empresa poder se tornar mais eficiente. Newton, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, Roberto. Prazer revê-lo, né? Exato. E fala um pouquinho da Cogen, da importância da Cogen, os trabalhos que a Cogen está desenvolvendo. Roberto, primeiro, parabenizar pela sua coluna, parabenizar a sustentabilidade, parabenizar o jornal ABC e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, nós da Cogen, que tanto queremos divulgar e fomentar a geração distribuída e a cogeração de energia. Então é uma grande alegria, agradeço muito pela oportunidade. Obrigado. E o programa é feito por vocês, na verdade. São pessoas com a tua importância que dão o tamanho do programa, a qualidade do programa é do entrevistado. Que bom. Eu queria dizer que a Cogen, ela vem nos últimos anos, ela foi fundada em 2003, hoje é uma agremiação de 95 empresas, membros associados da Cogen, e a Cogen existe para fomentar, divulgar, desenvolver o mundo regulatório, as leis e normativas e processos que possam facilitar a expansão da geração distribuída e a cogeração de energia. Sim, porque o governo precisa regulamentar essas atividades e as empresas têm que entender essa dinâmica, sugerir novidades, melhorias, etc. Mas a Cogen, ela nasceu na Europa? Olha, existe a Cogen já há mais de 50 anos na Europa, fomentando a geração distribuída, e no Brasil desde 2003. Eram 11 empresas que se juntaram, dentre as quais a empresa que então eu trabalhava, e aí formamos um time para fomentar a geração distribuída. E dessa época em diante, surgiram uma série de oportunidades e normativas, como a mini e micro geração distribuída, para que nós em casa, nos nossos negócios, nas nossas indústrias, possamos gerar a nossa energia elétrica, ou parte dela, e aí então contribuir para uma melhoria de todo o nosso mundo, uma energia renovável, uma energia que possa dar uma contribuição. Você, nessa tua primeira explanação, já traz uma explicação cultural interessante, né? Na Europa está há 50 anos. Isso. Né? E no Brasil estamos há 15, basicamente. Exato, né? Nós temos aí uma dinâmica muito para crescer, né, Newton? Eu acho que isso advém da seguinte situação. O Brasil sempre foi um país absolutamente rico em energias renováveis. Perdão. Quando eu era pequeno, nós tínhamos sempre uma geração elétrica acima de 90% hidroelétrica, Sim. totalmente renovável. O nosso mundo energético, ele já é dos mais renováveis do mundo, Sim. superando 40% a renovabilidade, em função do etanol, em função da energia elétrica altamente renovável e assim por diante. Então, nós pudemos, de certa forma, descansar com uma situação privilegiada até anos atrás, quando aí a gente entendeu que as mudanças tecnológicas iriam propiciar um avanço ainda maior, de tal forma que o Brasil hoje ele tem em torno de 80% de energias renováveis no mundo elétrico, patamar esse que a Alemanha quer atingir em 2050. Sim. Hoje ela tem 30% renovável. Sim. Então é uma forma para você ver como é importante, como é difícil você alcançar esses patamares. E o que nos deu essa vantagem competitiva e esse privilégio
foram as condições naturais do país, com muita água, com grande capacidade solar, com grandes terras agriculturáveis. Então nós temos um sem número de opções para fazer uso e continuar com esse grau de renovabilidade, tanto no setor energético quanto no setor elétrico. Para esclarecer para o nosso público, às vezes não tão afeito, pessoas novas que entram para entender essa dinâmica. Nossa matriz energética de 75% a quase 80% de energia é produzida por água de usinas hidrelétricas, tipo Itaipu, certo? Nos resta uns 5, 6% de eólica e solar, se não me falha a memória, e o saldo fica com as térmicas que estão produzindo fumaça e degradação ao meio ambiente. É nesse nicho que temos que crescer, nesses 20 e poucos % do mercado o mercado elétrico? Eu concordo contigo. Eu acho que nós, graças a Deus, vamos acessar novas tecnologias, que esse mundo térmico ele vai poder ser mitigado, os impactos desse mundo térmico. Mas você muito bem colocou, mais ou menos 2/3 são hidrelétricos, com grandes usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, famosas PCHs. E, além disso, nós temos um mundo eólico que está em franca expansão, que perfaz hoje em torno de 7%. Já chegou a 7%, acho que estavam 5 ou 6%, chegou a 7%. Matriz elétrica, e o mesmo valor, um pouquinho menor, em torno de 6%, são as nossas biomassas, já que nós produzimos, esmagamos mais de 600 milhões de toneladas de cana todos os anos, como o maior produtor de açúcar, da cana-de-açúcar no mundo, e nós esmagamos esse bagaço e produzimos eletricidade. Produzimos vapor e desse vapor produzimos eletricidade em turbinas a vapor e geradores. E essa eletricidade super renovável, ela atende também às nossas necessidades do setor elétrico, levando então esse patamar para em torno de 80%, 82% de renovabilidade. O restante, muito bem colocado, é o mundo nuclear, com mais ou menos 2%, são as nossas duas usinas Angra 1 e 2, e o restante são usinas a diesel, a óleo combustível, que são usinas menos eficientes e mais poluentes, e também usinas a gás natural, que tem um papel fabuloso. Antes de nós entrarmos no aspecto de como se produz efetivamente a biomassa, porque nós temos que explicar para o público, né? Quer dizer, isso é amassado, onde está a caldeira com vapor, entrar em explicações um pouquinho mais práticas. Mas antes disso, eu tenho uma curiosidade, porque você é um homem com muitos contatos na esfera governamental e entende o olhar que o país dá para a energia. Como que você está enxergando a visão do governo com relação a usinas nucleares? Você acha que a Angra 3 vai entrar em funcionamento efetivamente? Como é que você está enxergando isso? Olha, o governo, de forma muito prudente, sempre muito responsável, e é louvável o trabalho que o governo federal vem desenvolvendo através dos seus diversos ministérios, em especial o Ministério de Minas e Energia, ele vem desenvolvendo um trabalho para garantir a confiabilidade do setor elétrico brasileiro. Nós somos um país que dependemos 2/3 de chuvas, temos instantes de seca, como vivenciamos 2 anos atrás em São Paulo, agora tem outras regiões, por exemplo, o Centro-Oeste, Brasília está passando por um período muito seco e temos esse exemplo em outras regiões. O fato é que o governo sempre procura dar o backup a essa energia hidrelétrica de outras formas. Então, com a geração distribuída, com o mundo eólico crescendo, o mundo solar, em especial as placas fotovoltaicas em cima dos telhados, também estão tendo um desenvolvimento muito feliz, um crescimento brutal. Depois eu teço algum comentário sobre isso. E também trazendo um mundo térmico para dar suporte, sustentabilidade ao mundo renovável. Sim. Porque há instantes que o mundo renovável não consegue atender, porque faltam chuvas, e aí ele vem e supre as necessidades para que a gente não seja obrigado a desligar. É estratégico, então, na sua visão? É absolutamente estratégico. Então, voltando à sua pergunta, na questão de Angra, sim, o governo pretende terminar Angra o mais cedo possível, e em função de recursos e disponibilidade de recursos, ele pretende fazê-lo até 2026, que é a última data que eu conheço. Ela deveria ter ocorrido já há anos atrás,
mas por uma série de fatores e dificuldades, e se postergar, porque nós tínhamos abundância de outras fontes. Sim, sim. Mas, sem dúvida, e Angra tem um papel que está muito no contexto de atividade nossa, da nossa atuação na Cogen, que é o fato de ele ser distribuído. A geração distribuída significa aquela geração próximo à carga. E Angra está próximo a uma carga importantíssima, que se chama Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Sim. Onde nós não temos muita capacidade de geração, as gerações estão distantes, como Itaipu, como Belo Monte, como outras usinas já distantes, a 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros distantes. Sim. E Angra tem a capacidade de estar muito próximo ao Rio de Janeiro, a questão de 100 quilômetros, e dotada de uma capacidade para atender um mercado sempre em expansão. Ou seja, o mercado consumidor está ao lado do mercado produtor, digamos assim. Né? E o custo da transmissão fica bem minimizado porque você não precisa de grandes linhas para cobrir grandes distâncias. Então você não tem nem os investimentos nas linhas de transmissão e nem as perdas que essas linhas ocasionam. Sim, porque a energia ela se perde do fio para a terra sem que enxerguemos. Né? Exatamente, até chegar na sua casa tem uma perda técnica que no sistema elétrico brasileiro está em torno de 12%. Esse número é Esse um padrão? Não é padrão, porque são poucos os países que têm a malha de transmissão do Brasil. Do tamanho do Brasil. Né? Primeiro, da envergadura do Brasil. Segundo, linhas com a extensão que temos. Né? Então, temos linhas de 2.000 quilômetros, temos várias linhas de 2.000 quilômetros, coisa que você só encontra no Canadá, na Rússia, em alguns pontos dos Estados Unidos, com muito poucos. Sim. Os Estados Unidos, enquanto somos um país totalmente interligado, de Manaus até Porto Alegre, no caso dos Estados Unidos, eles têm mais de 50 sistemas isolados. Sim. Um bom exemplo, o Texas não fala com Nova York, eletricamente falando. Sim. Ele é totalmente isolado. O elétron que circula pela lâmpada numa casa no Texas, ele não está conectado a um fio até Nova York, ou sim, assim, né? Sim. E o nosso está. Sim. O elétron em Porto Alegre, na verdade, ele pode estar indo, de repente, ele caminha até o Rio de Janeiro, até São Paulo, entendeu? A gente não tem esse controle. Mas são muito poucos países que têm a capacidade de fazer, ou fez, ou definiu, estrategicamente, se prontificou a interligar, como nós o fizemos, com enormes vantagens de confiabilidade, de capacidade de troca de energia entre uma região e outra, coisa que em outros países não há. Né? Então, de um lado você tem perdas maiores, mas tem maior flexibilidade de atendimento das suas cargas. Dilton, como nós tivemos, infelizmente, uma queda muito grande no aspecto da economia, a indústria demandou menos energia e nós não tivemos problema, né? De suprir. Você está vendo agora que a energia renovável vai ganhar um espaço maior para justamente surfar nessa necessidade de crescimento? Sem dúvida, eu acho a sua pergunta absolutamente pertinente e feliz. O país vem nos últimos 2 anos, ou 3 anos, vem com um decréscimo do seu consumo energético, né? Por conta da economia, etc. Então, é de se esperar agora, com uma retomada da economia, que os indicadores estão mostrando que ela é mais consistente, graças a Deus, do que podíamos temer. O fato é que nos próximos anos nós vamos retomar aquele consumo. Para te dar números, nós chegamos além de 80 mil megawatts de consumo e chegamos ao patamar de 60, 63 mil. Então nós vamos devagarinho retomando e aí o papel das energias renováveis e, em especial, o papel da geração distribuída e cogeração de energia vai ser enorme. Para quê? Para dotar as empresas, primeiro as residências, os negócios, as indústrias, pequenas ou não, dotá-las de um valor de geração de energia que possa ser, primeiro, previsível Sim. e disponível sempre. E num preço acessível também. Um preço acessível já previamente planejado e definido. Então é uma forma maravilhosa de você garantir o suprimento de um bem, de um insumo absolutamente fundamental, Fundamental. seja para as nossas residências, seja para os negócios,
para o comércio e não menos importante para a indústria, sem o que nada seria Até porque construído. não tem mais onde fazer hidrelétrica, né? Praticamente. Nós né? temos ainda, e aliás o governo vem desenvolvendo agora, eu estive ontem numa reunião com o governo em Brasília, onde exatamente essa questão está sendo levada em conta. Está se fazendo um trabalho agora para nós retomarmos a discussão enquanto sociedade da importância e da necessidade de continuarmos com bons projetos hidrelétricos, né? Mitigando todas as questões ambientais e fundiárias, de forma que a gente possa fazer um bom aproveitamento desse potencial. Que só o Brasil praticamente tem. Que pouquíssimos países no mundo, a exemplo do Brasil, talvez Noruega, talvez Canadá e pouquíssimos outros, China também, Índia também, tem bons aproveitamentos para ser feitos, mas o fato é que o Brasil ele deu um tempo, né, nessa questão, questões outras tinham maior prioridade, mas já se fala em voltar a analisar, estudar com afinco, de forma que a gente possa levantar novos projetos. Mas deixando-os de lado, na sua questão da cogeração e geração distribuída, nós temos um potencial lindo. E isso você vai falar depois dos comerciais, desculpa te interromper, que eu estou vendo o Milton fazer sinal para mim, e aí você, depois dos comerciais, você fala um pouquinho sobre, então, essa energia renovável, como é que o Nordeste está com eólica e solar, e a biomassa aqui mais na região sul. O programa Sustentabilidade volta depois da chamada comercial. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Retomamos com o programa Sustentabilidade aqui no Jornal ABC Repórter, todas as quartas-feiras às 11 horas ao vivo, no site do jornal ou pelo Facebook. Nós paramos um pouquinho para tomar uma aguinha, para passar a tosse do Newton, dessa gripe dele aqui, e agora ele vai falar como representante da COGEN, da Associação de Cogeração de Energia, sobre energia renovável no Nordeste. Ele falou agora há pouco um pouquinho sobre o Sul, as condições, e vai falar agora especificamente no Nordeste e Sudeste. Bom, como é que estamos de eólica no Nordeste e solar, que é uma região promissora nesse aspecto? Olha, estamos num desenvolvimento fantástico, né? A eólica tem apresentado um desenvolvimento assim, notável. Nós nos tornamos agora o 8º país com maior geração instalada de eólicas em funcionamento. Nós temos hoje em torno de 13 mil megawatts instalados em operação e caminhamos para um patamar de 20 mil megawatts ao final da década. Para que o consumidor tenha, ou melhor, nosso público tenha uma boa ideia sobre isso, quanto que isso representa, por exemplo, comparado com uma Itaipu, por exemplo? Só para se ter uma ideia. Nós temos hoje quase uma Itaipu funcionando. Itaipu isso que eu queria. Tem 14 mil, nós temos 13 mil. Exatamente. É uma Itaipu funcionando. Vamos ter mais do que uma Itaipu. Vamos ter em 2025? 2025, certamente nós vamos ter uma segunda Itaipu em funcionamento. E além do mundo eólico, e a gente apresenta aí ventos muito melhores do que imaginávamos 15 anos atrás, tem se mostrado, tem um fator de capacidade, as usinas têm mostrado um fator de capacidade louvável, invejável, frente a outros países europeus. Isso quer dizer que o índice de produção é maior do que outros países europeus. Exatamente. O nosso vento é melhor. É o conceito do fator de capacidade. Além de 50% do tempo, as turbinas estão em funcionamento. Isso é fantástico. E ainda descobrimos que não só na costa do Ceará, do Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste,
Especialmente na Bahia, no centro da Bahia, nós temos ali ventos fabulosos, né? Naquelas montanhas e serras do centro da Bahia, e ali tem se mostrado os melhores ventos brasileiros. Sim. E já temos naquela região instalada turbinas? Ali temos já uma parte considerável de toda a energia do Nordeste. Aliás, a maior concentração de geração no Nordeste se encontra na Bahia. Na Bahia. A segunda no Rio Grande do Norte, a terceira no Ceará. Eu achei que era o Rio Grande do Norte. Não, a Bahia já passou à frente. Já ultrapassou. E ela tem condições de eficiência ainda mais elevadas, fabulosas. E depois o Rio Grande do Sul. Depois o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul depois, puxa. Rio Grande do Sul. E o modelo de negócio disso? Ou seja, são empresas privadas que estão investindo nisso e vendendo a energia? Fala um pouco sobre essa dinâmica. Olha, você colocou muito bem, existe um grande número de investidores privados que desenvolvem projetos, né? Projetos em geral em torno de 30 megawatts, em função de uma questão regulatória, superada, porém vale a pena ficar nos 30 megawatts. E aí temos investidores privados, temos concessionárias privadas de distribuição e geração de energia elétrica e temos distribuidoras públicas também participando, estatais. Então, é um grande número de investidores, são milhares de SPS, de empresas, sociedades de propósito específico, que são empresas formadas para tocar aquele projeto especificamente, dedicadamente. E além disso, temos o mundo solar. No mundo solar, nós estamos tendo um crescimento maravilhoso, de 18% de crescimento ao mês. Ao mês? Nossa. Isso nós estamos falando num número fabuloso. Não tem mercado nenhum no mundo que cresce assim. Muito poucos crescem nesse padrão. Já atingimos 250 mil quilowatts instalados em microgerações, como na sua casa, como numa padaria, como num hospital, num posto de gasolina, etc., e em pequenas indústrias. E nas mini gerações, até 5 mil quilowatts, já temos um grande número de instalações. Sem falar nos grandes parques solares, que algumas empresas, como a Enel, como a EDP e outras empresas, concessionárias de energia, têm montado nesse Brasil afora, também na Bahia, no na zona oeste, centro-oeste, no Nordeste, até no estado de São Paulo temos grandes parques em construção e atingimos há pouco, a questão de um mês, atingimos a marca de 1.000 megawatts, 1 milhão de quilowatts no Brasil, solar, funcionando com placas fotovoltaicas. Que beleza. Né? Quanto que isso está representando da matriz agora? Olha, esse numa matriz de 155 mil megawatts, 1 megawatt é muito pouco, é menos de 1%. Né? Então, sob esse aspecto, a solar ainda está engatinhando. Mas o que é notável é o crescimento das microgerações, que superaram agora 21 mil instalações. Então, tem 21 mil logradouros ou empresas e pequenas indústrias que já instalaram sistemas fotovoltaicos, né? E que já estão se beneficiando de uma produção de energia com uma rentabilidade fantástica e um retorno do investimento em torno de 5, 6 anos, o que é fabuloso. Ou seja, nós temos então basicamente 7% da energia de eólica, 1% basicamente solar, ok? Isso. E vamos falar da biomassa agora um pouquinho. Tá? Biomassa é uma outra jabuticaba maravilhosa brasileira, porque nós temos vastas áreas de produção de cana-de-açúcar, nós esprememos no ano passado, na produção de 2016, 2017, esprememos em torno de 640 milhões de toneladas. Explica um pouquinho esse processo. Ou seja, nós temos a cana-de-açúcar para produzir o etanol. E o açúcar. E o açúcar. Correto. Sobra o bagaço. Sobra o bagaço. Dessa sobra? Esse bagaço ele é queimado em caldeiras. Sim. A queima nas caldeiras gera vapor. Sim. Ele é queimado com diesel? Não, ele é queimado pelo bagaço. Pelo bagaço mesmo? Então você seca o bagaço e joga o bagaço de uma forma junto com oxigênio, junto com ar,
esse bagaço pega fogo, Ah, ok. não é? Porque em alta temperatura, pega fogo e esse fogo ele está dentro de uma casa, uma fornalha, e ali passam tubos Sim. com água dentro. Com água. Esse tubo, Gera essa vapor. água se transforma em vapor, em função da temperatura, e esse vapor, em alta pressão, em grandes quantidades, ele toca turbinas a vapor. Essas turbinas geram ou giram geradores que geram energia elétrica. E parte desse vapor ele é usado no processo da produção do açúcar Sim. e do etanol. Ah, que interessante. Entendeu? Então é um ciclo fechado térmico Muito interessante. com a vantagem de você produzir um produto terceiro que se chama a bioeletricidade. Podemos dizer que nós devemos isso aos árabes, né? A crise de 70 que fez a gente... É verdade, é verdade. Nós, os pioneiros em bioeletricidade e em cogeração se deram... quando eu falo cogerar, é produzir eletricidade junto com vapor, Sim. Produzindo vapor e eletricidade, mas todas as usinas, desde o começo do século, sempre produzia a sua eletricidade para o seu alto consumo. Sim, sim. Desde sim. o Francisco Schmidt, lá em Sertãozinho, em 1910, ele produzia a sua eletricidade para o seu alto consumo. Sim. E a partir dos anos 70, a usina São Francisco, a Balbo, do grupo Balbo, eles foram os pioneiros em exportar essa energia para o grid, para o sistema elétrico brasileiro. Isso é jogado na rede, então? Na rede, para que eu e você possamos consumir utilizar essa eletricidade. E isso se deu no início dos anos 70, é fato, você muito bem lembrou, por acaso coincidiu em 73 com aquele pico do custo do petróleo, do barril do petróleo, depois em 79 teve um repique, né? E aí vivenciamos outros aumentos, aí tivemos agora uma queda, mas o fato é que a bioeletricidade ela começou a ser enaltecida e utilizada a partir de então. A biomassa hoje, ela já tem... Qual é a representatividade dela? Eu sei que não é grande, mas para a gente entender quanto que ela está crescendo, qual é a representatividade dela na matriz energética? Olha, ela tem um papel ainda mais importante do que as demais fontes renováveis, junto à eletricidade, junto à hidroeletricidade. Por quê? Porque a nossa eletricidade produzida pela biomassa, ela se encontra de forma distribuída perto dos centros de carga, perto de Araraquara, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto. Dos plantios de cana-de-açúcar. Os plantios de cana-de-açúcar, perto de grandes cidades, algumas inclusive industrialmente muito capacitadas, sim. Limeira, São Carlos, Araraquara, Bauru, Dracena, vai embora, Presidente Prudente, etc. E adentra outros estados, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em pouca quantidade, mas Goiás muito fortemente, o norte do Paraná muito fortemente e o Triângulo Mineiro. Essas são as grandes concentrações, que envolvem mais ou menos 90%, 85%, 90% do plantio de cana. O restante está no Nordeste, Alagoas e Pernambuco, notadamente nesses dois estados. Então, nós temos aí uma capacidade de gerar eletricidade exatamente onde eu tenho grandes consumidores, novamente, de forma distribuída, próximo a esses distribuidores. E ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque ela é gerada exatamente no período seco das nossas hidrelétricas. Como você começa a colheita da cana-de-açúcar entre março e abril de cada ano e vai até novembro, dezembro, esse período você tem menos chuvas. Sim. E aí você consegue colher a cana, porque senão você fica no barro colhendo a cana. Sim. Ao colher a cana e produzir açúcar e etanol, você esmaga a cana, produz o bagaço, queima o bagaço, produz eletricidade e injeta no sistema elétrico brasileiro. No instante em que as hidrelétricas estão recebendo menos água afluente, porque tem menos chuvas, é um tempo de seca, como é muito nítido aqui no nosso sudeste. Nesse instante eles estão a todo vapor, literalmente produzindo eletricidade, a tal ponto que os nossos reservatórios ganham 15 pontos percentuais em função da biomassa. Na reserva de água. Na reserva de água. Puxa, então, se hoje os reservatórios no Sudeste estão no patamar de 30%, na média, sim, se deve muito... 15 desses 30 se devem à biomassa. Então, ela tem um papel preponderante, importantíssimo. Para vocês terem uma ideia,
em 2014, começo de 2015, que nós passamos um apuro muito grande no setor elétrico, nós chegamos a 18 pontos percentuais no Sudeste, 14 daqueles 18 eram devidos à biomassa. Não fosse isso, nós teríamos tido só 4% e não teríamos a capacidade de ter um ambiente iluminado como esse. Newton, o programa ficou pequeno para o seu conhecimento e pela quantidade de informação que você tem a passar. Eu quero já deixar agendado com você para você voltar em março, numa outra data, para que a gente amplie mais esse tema e mostrando especificamente como que as empresas podem se valer dessas novidades, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Roberto, eu quero agradecer enormemente à sustentabilidade, ao Grupo ABC, e dizer que foi uma grande satisfação para nós poder conversar com o seu público, agradecer a sua atenção e a atenção do público e nos encontramos à sua disposição para uma próxima oportunidade. Porque estamos aprendendo muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o programa Sustentabilidade encerra aqui mais essa transmissão falando de um tema, energia elétrica, né? Energia renovável que o Brasil precisa tanto. Acompanhe nossa coluna todas as quartas-feiras no Jornal Impresso e o nosso programa ao vivo aqui no site da emissora ou no Facebook. Um grande abraço e até quarta que vem.